você pode evitar todo o sofrimento de uma espera burocrática, já agora, ajudando o seu filho a se desenvolver mais rápido, como aconteceu, por exemplo, com uma das minhas alunas, a Rosiane. Antes de ela ter o diagnóstico, ela já foi trabalhando com ele. E quando ela teve o retorno da médica, né, na neuro, a médica falou quase imperceptível sinais de autismo nela. Que incrível! O que você fez? Então, é um trabalho diário, formiguinha, porque eu falo formiguinha. Todo dia você pode trabalhar com o seu filho autista e assim, todo momento é momento para você trabalhar com ele. Não precisa ter aquela determinada hora do dia. Não. Qualquer atividade que você for fazer, que o seu filho for fazer, você aproveita aquele momento para ensinar, para trabalhar alguma habilidade com ele. De uma forma simples, sem um monte de jogos pedagógicos. De forma simples, no dia a dia. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Nesse bate-papo de mães de autistas, eu ajudo mães de autistas, como vocês podem levar uma vida normal, uma vida tranquila com os seus filhos, ajudando eles a serem filhos calmos e independentes de uma forma natural. Mesmo que ele já faça terapias há meses, há anos, ou se caso ele não tenha acesso ainda a terapias, ou até mesmo se você apenas suspeita que o seu filho seja autista, independente da idade que ele tem. Para quem não sabe ainda, não me conhece, eu sou Sarah Roder, mãe de autistas e terapeuta especialista em autismo. E o tema do nosso bate-papo hoje vai ser: o que você pode fazer pelo seu filho enquanto ele espera para ter a confirmação do diagnóstico de autismo? Então, esse bate-papo, ele é para que você tenha um direcionamento sobre o que você pode já ir fazendo pelo seu filho, né? Então, caso você se encontre aqui nessa situação, e compartilhem esse bate-papo para ajudar outras mães, né? Que também se encontram nesse processo, nessa demora para conseguir o diagnóstico de autismo do filho, conseguir o laudo. Então, o que fazer pelo filho enquanto aguarda, espera por esse processo? Então, olha só. Pode ser que você observe sinais no seu filho que mostrem que ele pode ser autista. Pode ser uma criança autista, né? Pode ser. Então, inclusive, se você é uma que se encontra nessa condição, compartilhe aqui comigo quais sinais você já está vendo no seu filho que está te fazendo suspeitar que algo me diz que ele pode ser realmente autista, mas tem que esperar o diagnóstico médico, né? Mas também, provavelmente, você já soube que você precisa passar por um neuro, né? Para que ele possa fazer como posso dizer, uma avaliação, consulta, para poder dar o diagnóstico de autismo, se o seu filho for autista, e o laudo. Porque com o laudo, o seu filho tem direitos de autista, que são vários os direitos, né? Mas precisa da comprovação, precisa do laudo. Porém, que talvez você não esperava é que fosse demorar tanto assim esse processo. Como que eu sei disso? Porque várias mães têm compartilhado comigo: Sarah, eu não imaginava que fosse tão lento, tão demorado assim, né? Enquanto não chega no final de todo esse processo, para você ter o laudo em mãos, né? Você acompanha, você observa, você vê o seu filho piorando, na verdade, regredindo, né? Então, talvez você se encontre numa condição assim, você percebe, né? Por exemplo, ele já tinha começado a falar algumas poucas palavras, por exemplo. E aí ele começa a deixar de falar as palavras que ele já tinha aprendido. É um sinal de que ele está regredindo, enquanto ele deveria estar se desenvolvendo na fala e na comunicação. Mas como que
você vai explicar isso, por exemplo, na escola, né? Você vai comprovar como que ele é autista, que é uma dificuldade na comunicação. Como? Se você apenas está suspeitando e não tem ainda o diagnóstico, o laudo em mãos, né? Então, olha só, talvez você comece a perceber que estão piorando as crises nervosas. Então, você já não pode falar mais nada, você já não pode falar não, você já não pode contrariar, que ele grita, que ele pode até se agredir, ou bater, ou ele se jogar no chão, sem escolher local, nem quem estiver por perto. E aí vem os julgamentos das outras pessoas, né? Ela fala que ela suspeita que ele seja autista. Ele tá precisando mesmo de ser educado. Ah, se fosse meu filho. Ela fica achando problemas nele, mas ele é inteligente, ele é esperto que só vem. É autista coisa nenhuma, coisa da cabeça dela. Ele precisa de correção. E você vai se sentindo como? Você percebe? Instinto de mãe não falha. Foi assim comigo. Eu sabia que tinha algo diferente. Por mais que até profissionais me falavam, não, é da característica da personalidade. Não, deve ser porque o parto foi trabalhoso. Não, por causa disso, aquilo, outro. Mas não, a gente sente que tem algo diferente. Mas você não tem como comprovar. Você não tem o laudo ainda, tem o diagnóstico fechado. E aí vem os julgamentos. Mas você percebe, né? Você percebe isso. E talvez ele já não esteja mais se alimentando tão bem como ele se alimentava antes. Você começa a ficar preocupada. E agora? Baixa a imunidade, né? E fase de desenvolvimento, de crescimento. E ele já não come tão bem como ele comia antes. Por quê? Começa a seletividade alimentar, né? Que preocupa tanto as mães. Pode ser que ele tenha piorado na agitação. Já não dorme direito. E aí você fica procurando chá, que dizem que chá de, sei lá, né? É bom, que é calmante. E aí as pessoas vão indicando, né? Um monte de coisa. Você acha gente para ajudar, palpites, né? Ah, isso, aquilo outro, que é bom e tal. Mas você faz de tudo e o seu filho acorda 3 horas da manhã e resolve querer brincar, ficar acordado, agitado, correndo para lá e para cá. Simples assim, né? E você ainda não tem o diagnóstico em mãos, tem que esperar, né? Mas o que eu quero te contar aqui hoje, né, é que você precisa saber, é que você que está nessa espera, nessa condição, aguardando, né, pelo diagnóstico do autismo do seu filho. Se tem alguém aqui que se encontra nessa condição, nessa espera longa, demorada, né? Então, olha só, quando você entende e aprende que você já pode ir trabalhando o desenvolvimento do seu filho, enquanto ele ainda não tem o diagnóstico fechado de autismo e o laudo em mãos, você pode evitar todo esse sofrimento que eu estava mencionando agora de pouco. Seu, né, que você fica desesperada, angustiada, preocupada, apavorada, não sabe o que fazer, por onde começar, como ajudar o filho. Então, você evita todo esse seu sofrimento, você evita ver todo um sofrimento no seu filho, porque você fica vendo ele regredir na família. Porque se você tiver outros filhos, né, companheiro, enfim, os familiares também sofrem junto. Então você pode evitar tudo isso enquanto não está pronto não terminou o processo para você ter o diagnóstico fechado em mãos. Você já vai trabalhando, desenvolvendo o seu filho. Então, veja só, há 12 anos atrás, eu consegui em 2 meses a consulta com o neurologista. Eu contei mais detalhes no bate-papo de sexta-feira, né, mas aqui não vou demorar explicando detalhes, porque eu quero realmente passar uma outra mensagem aqui para vocês, diferente da de sexta. Então, foi uma consulta particular na época, 12 anos atrás, porém, hoje é diferente. A demanda aumentou e muito. Então, o que está acontecendo com muitas mães principalmente se você depende do SUS, né? Pode demorar meses para você conseguir uma vaga para passar como neuro. Será que alguma mãezinha aqui se encontra nessa situação? E depois que você consegue, passa pelo neuro, não acaba por aí. O neuro vai pedir para você passar por outros profissionais, como por exemplo, psicóloga, fono, caso
caso o seu filho tenha atraso na fala. TO, o que é TO? Terapeuta ocupacional. Passar com cada uma dessas profissionais. E vai trazer um relatório dessas profissionais para o neuro. É assim que funciona. Porém, até você conseguir vaga, cada uma dessas profissionais, TO, psicólogo, fono, também pode demorar meses. E quando você consegue a vaga, você precisa passar por várias sessões com aquela profissional até ter esse relatório daquela profissional ou daquele profissional. Daí, você precisa juntar todos esses relatórios, né, e levar lá para o neuro. Então, se você tiver sorte, você já vai então ter o diagnóstico e ter o laudo em mãos. Se não, o neuro pode pedir para você voltar dali mais uns meses, talvez até uns 6 meses, para fazer uma nova avaliação, porque ele achou que não ficou muito claro se o seu filho é ou não autista. Agora, minha amiga, é essa a realidade. Então, acho que você cansou só de me ouvir falar, né? É um processo burocrático. Por quê? O profissional que tem experiência em dar o diagnóstico de autismo, ele bate o olho, ele já entende, ele já sente, ele já percebe. Claro que ele vai fazer a consulta, a avaliação ali. Ele vai observar a criança, vai ouvir todos os relatos da mãe, mas ele já entende. Não precisa de todo esse processo. Mas é a nossa realidade agora. E não tem por onde você conseguir um laudo, um diagnóstico de uma outra forma. É a nossa realidade, né? Agora, veja só. Essa realidade, que é uma realidade de muitas mães, mas se você não depende do SUS, pode ser que você não dependa mais de plano de saúde, né? Pode não ser diferente também. Por quê? Porque tem a carência, né? Tem a carência e também tem a espera por vagas. Poxa, Sara, mas eu pago o plano de saúde e tive que ficar esperando aí um tempão para conseguir vaga com um determinado profissional, porque não tinha vaga. E você paga plano de saúde, né? Então veja só, o que eu quero trazer essa clareza aqui para você, que você enxergue isso como uma oportunidade, como até, vamos dizer assim, como até um atalho que faz você chegar mais rápido no desenvolvimento do seu filho. E qual é esse atalho? Qual é essa oportunidade? Você já pode, por exemplo, ir trabalhando e estimulando a fala do seu filho com paciência, de uma forma divertida, dinâmica, mas você já pode ir trabalhando a fala dele até você conseguir daqui não sei quantos meses para passar por uma avaliação com a fono. Aí você vai ter que passar por teu filho vai passar por várias sessões com aquela fono, todo aquele processo. Você não precisa ficar esperando, sofrendo e vendo o seu filho regredir. Não precisa. Agora, você conhecendo, você sabendo que você pode já ir ajudando o seu filho, mesmo sem ter o diagnóstico fechado ainda de autismo. Isso já vai ajudando o seu filho a ser uma criança mais calma, já vai trabalhando também a independência dele, que é o sonho de todas as mães de autistas. É o nosso sonho. Que mãe de autista que não se preocupa no futuro desse filho? Quando ela partir, que ela não estiver mais aqui, quem vai cuidar desse filho? Será que ele vai conseguir se virar sozinho? É a preocupação de toda mãe. Só que também a mãe sabe que esse trabalho, esse desenvolvimento na independência dele tem que começar agora, né? Não esperar tanto tempo, você já pode começar. Claro que tem mães que têm filhos autistas que descobrem que são autistas adultos. E por que não? Antes tarde do que nunca, né? Mas se o seu filho é pequeno, você deve começar já, agora. E como consequência, vocês já vão conseguindo levar uma vida social normal, tranquila. Imagina você podendo, né? Vamos pensar aí, se o seu filho é pequeno e está com dificuldade de dormir à noite, acorda lá 4 horas da manhã para brincar, né? E você lá como uma zumbi que levantar, você não vai deixar ele sozinho acordar. Agora imagina você poder ver o seu filho dormir a noite toda. Isso é um sonho. E por que eu digo que é um sonho? Porque eu já passei por isso.
O Henrique acordava nos gritos de madrugada. E agora, tanto ele quanto a Helena dormem a noite toda, acorda de manhã. Eu acordo ele por causa da escola. E a Helena, eu deixo ela acordar tempo dela. Então a Helena costuma dormir de 10 a 12 horas. Ela tem 4 anos, né? 10 a 12 horas ela costuma dormir a noite toda. Mas não era assim com o Henrique. Antes de eu trabalhar o desenvolvimento dele, não era assim, né? Era choros, era acordar fora de madrugada. Imagine você receber elogios da professora da escola, falando que ele está interagindo bem com as outras crianças, que ele está aceitando fazer as atividades da escola que a professora propõe. É um sonho. Muitas mães não têm esse sonho ainda realizado, mas que pode se realizar. Imagine vocês poderem sair juntos pro shopping, para uma festinha de aniversário, para um parquinho, e seu filho aceitar os seus comandos, obedecer, não atravessar a rua correndo, que você sai desesperada atrás dele porque ele não tem noção do perigo. Vamos pensar num filho adolescente. Seu filho adolescente, que você suspeita que ele seja autista, você observa, e ele não querer mais ficar fechado no quarto, sem amigos, mas interagindo com você, com a família, conseguindo preparar o próprio lanche, que mais? Conseguindo ter amigos, né? Interagir socialmente, ou até mesmo o seu filho adulto, né? Conseguindo, por exemplo, concluir uma faculdade, ter um emprego, desenvolver um relacionamento amoroso, né? Independência, calmo, tranquilo, e saber que foi você pilar para ajudar nesse desenvolvimento do seu filho. É uma satisfação muito grande, porque outras pessoas vão chegar para você e vão falar assim: nossa, e o seu filho é autista? E ele é calmo assim? Que remédio que você dá para ele? Nossa, o seu filho já consegue fazer isso, aquilo outro? Uau! Que terapia você leva ele para fazer? E você vai dizer: eu sou a terapeuta do meu filho. E eu trato ele de uma forma, eu cuido dele de uma forma natural, não com químicos, com um monte de medicações. Você já pensou você poder falar, realizar esse sonho e saber que ele é possível, totalmente possível? Como? Trabalhando a comunicação, né? A interação social, ajudando ele a realizar, por exemplo, as atividades de autocuidado. Então vamos pensar assim, na primeira infância, se o seu filho é pequeno, ajudando ele para que ele saiba escovar os dentes sozinho, sem resistência, sem dizer não vou, não quero, né? Ou gritar ou chorar, mas escovando os dentes sozinho, tomando banho sozinho, indo ao banheiro sozinho, se trocando sozinho, outras, né, comendo sozinho. Se ele já for adolescente, por exemplo, fazendo a barba sozinho, a higiene pessoal, né? Contribuindo com as atividades em casa, te ajudando a cuidar do jardim, uma louça, organizar o quarto, te ajudando indo ao mercado para você, indo à farmácia para você. É um sonho que é possível realizar. Se o seu filho já for adulto, poder morar sozinho, pensa, né? Poder cozinhar, sabe? Aprender a cozinhar, pagar as contas, ir ao banco, tudo isso é o quê? Independência, sem depressão, sem ansiedade, porque muitos autistas adultos desenvolvem depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Por quê? Pela dificuldade da comunicação e interação com as pessoas. Acabam desenvolvendo sintomas mentais. Então, sim, tudo isso é possível, né? Com você aprendendo a respeitar o tempo dele, por exemplo. Aprendendo a entrar, a acessar um mundo imaginário. Mesmo que ele seja adolescente, mesmo que ele seja adulto. Todos os autistas vivem num mundo imaginário. Então, saber direcionar o seu filho, não importa a idade, direcioná-lo nos comportamentos, estimulando a fala, a comunicação, né? Mas Sara, e se ele não for autista e eu ficar assim agindo com ele, lidando com ele dessa forma, não vai prejudicar o desenvolvimento dele? Não vai prejudicar.
Pelo contrário, mesmo crianças, adolescentes, né, enfim, que não são autistas, são beneficiados com a forma, com a maneira que eu ensino. Por quê? Porque com respeito, é com amor, é com compreensão, né, é com direcionamento. Não faz mal pra ninguém, apenas contribui. Então veja só, dessa forma, né, te explicando, quando o seu filho conseguir o diagnóstico e já estiver com o laudo em mãos, ele já vai estar muito mais avançado no desenvolvimento dele. Então, ele já vai estar mais calmo e com mais independência, com mais autonomia. Então, você pode evitar todo o sofrimento de uma espera burocrática, já agora, ajudando o seu filho a se desenvolver mais rápido. Então, como aconteceu, por exemplo, com uma das minhas alunas, a Rosiane, eu até tenho um bate-papo gravado que eu fiz com ela, vocês podem assistir, talvez vocês já assistiram, e ela comentando com a filhinha Emily. Antes de ela ter o diagnóstico, ela já foi trabalhando com a Emily. E quando ela teve o retorno na médica, né, na neuro, a médica falou quase imperceptível sinais de autismo nela. Que incrível! O que você fez? Então, é um trabalho diário, formiguinha, porque eu falo formiguinha. Todo dia você pode trabalhar com o seu filho autista e assim, todo momento é momento para você trabalhar com ele. Não precisa ter aquela determinada hora do dia. Não. Qualquer atividade que você for fazer, que o seu filho for fazer, você aproveita aquele momento para ensinar, para trabalhar alguma habilidade com ele. De uma forma simples, sem um monte de jogos pedagógicos. De forma simples, no dia a dia. Isso não vai exigir tanto do seu tempo. Pelo menos meia hora por dia você vai ter com o seu filho, certo? Se não, então precisa rever aí o seu tempo com ele. Val, estou passando por isso, na suspeita, fazendo avaliação na PAI. O pior é conseguir o diagnóstico. Estou na fase do nervoso, escândalo e todos olharem e agitação. Então, olha só, Val, vai aí uma diquinha para você. Quando o seu filho tem que sair esse diagnóstico, né? O seu filho tiver uma crise nervosa, tipo essas aí que você está falando, você tira ele do ambiente, tira ele daquele olhar, né, de julgamento das pessoas, leva ele para um banheiro, para um quarto, para um outro cômodo, para fora, tira ele, para que ele consiga se acalmar, e você também respirar e conseguir se acalmar e poder ajudar o seu filho. Enquanto você ficar com ele ali naquele ambiente, ele vai ficar mais nervoso, mais agitado, mais estressado ainda, e você também vai ficar perdida sem saber como lidar. Então, tira ele daquele ambiente. Neide, como podemos fazer isso? Entrar no mundo dele? Neide, veja só, o que o seu filho gosta tanto de brincar, tanto de fazer? Qual é o foco dele? Depende da idade. Se ele for pequeno, pode ser que ele esteja na fase da patrulha canina. Tudo para ele é patrulha canina. Talvez ele já seja adolescente, então ele esteja focado, sei lá, em algum jogo, né? Algum tema que ele gosta de pesquisar na internet, ficar ali horas pesquisando. Enfim, é você compartilhar dos mesmos interesses dele, com muita alegria, né? Como que aquilo é o máximo, uau, que legal! Então você está entrando nesse mundo imaginário dele, você está conquistando ele. Quando você consegue entrar no mundo imaginário, conquistar, aí é muito mais fácil você motivá-lo para vir aprender as habilidades que você quer que ele aprenda, que ele precisa desenvolver. Isso é mais ou menos assim, entrar no mundo imaginário, tá? Então é isso, gente. Acredito que esse bate-papo aqui trouxe essa clareza, te despertou, né? Que você já pode ir ajudando, já pode ir trabalhando. Vai pegando as dicas que eu tenho aqui nos vídeos, vários vídeos aí, tanto de comportamento, enfim. Vai praticando. Vamos se programar para esse evento. Confirma lá, baixa o presente com você, já dá uma olhada lá que nível de desenvolvimento que o seu filho está. Muito obrigada pelo tempinho que vocês tiveram, disponibilidade, né, de estar aqui. Fiquei muito feliz pelo comprometimento de vocês. A dor é grande, o sonho é muito desejável, né? Então isso mobiliza a gente a buscar conhecimentos e prática para os nossos filhos. Tá bom? Um beijo grande para vocês, uma ótima noite, um bom descanso para os filhotes de vocês também, que assim eu chamo os meus aqui de filhotes. Beijo, beijo, beijo.